Então, a gente não tem que pensar em emagrecimento como um sofrimento, mas sim como um processo que a gente está passando, uma fase que a gente vai levar para a vida inteira, né? Então, hoje a gente vai falar, primeiramente, eu queria começar a falar sobre a fome. A fome, ela existe, na verdade, dois tipos de fome. Quando a gente fala em fome, a gente pensa na fome física, que pode ser considerada a nossa fome verdadeira, e a fome psicológica, que é ligada à nossa parte emocional. A fome verdadeira, o nosso corpo, ela inicia dando alguns sinais para a gente. Nosso corpo manda sinais que a gente tem que aprender a entender e a escutar o nosso corpo. Quando a gente está com fome, o que acontece? O nosso estômago começa a roncar. A fome verdadeira, ela é uma fome que ela cresce gradualmente. Ela não é seletiva, ela não começa de uma hora para outra, ela não é imediata. A gente consegue esperar um pouco, né? Depois que a gente come, depois que a gente faz a nossa refeição, a gente fica saciado, a gente não precisa se alimentar mais. Que falar da fome psicológica, não sei se vocês já ouviram falar, né, que eu acho que é o que mais atrapalha o processo de emagrecimento, é essa fome emocional. A fome psicológica, ela é uma fome seletiva, é quando a pessoa está com vontade de comer, na verdade. Ela não é uma fome verdadeira, ela é uma fome que vem pela vontade de algo. Às vezes a pessoa está com vontade de comer um chocolate, às vezes a pessoa está com vontade de comer uma pizza. É uma coisa muito específica que você tem vontade de comer. E ela é uma coisa assim, imediata. Enquanto você não come aquele alimento, não vai passar essa fome. E ela aumenta de acordo com o seu estado emocional. Tem gente que, quando está muito triste, não consegue comer nada, que é o meu caso. Eu fico triste, às vezes eu estou passando por algum problema, eu não consigo me alimentar de nada. Mas tem gente que está muito triste, come, senta na frente da televisão, come um pote de sorvete, come chocolate. E essa fome emocional, ela persiste mesmo depois que a gente come. Então, a gente não consegue ter uma saciedade, porque não é algo que é verdadeiro. E esse problema maior é que gera um sentimento de culpa. Às vezes a pessoa está no processo de emagrecimento, está seguindo uma dieta super certinha, e um dia ela dá uma escapada. E ela vai e come, a gente fala chutar o pau da barraca, né? Ela come por esse ato psicológico, come desenfreada, e aí vem aquele sentimento de culpa e ela se sente horrível. A pior pessoa do mundo, se sente assim, que não consegue continuar, sabe? Se sente assim, inferior. E que não é verdade. Todos nós passamos por isso. E isso não pode levar a gente a desistir, desacreditar na gente mesmo, sabe? Então, em primeiro lugar, para a gente começar esse processo de emagrecimento, o que eu tenho a dizer a vocês é para escutar o seu corpo. A gente precisa identificar qual é o nosso tipo de fome, porque os dois tipos de fome existem. Então, todo mundo vai passar por esse processo de ter essa fome psicológica. Então, a gente precisa identificar esse momento para saber criar estratégias e intervir nisso, para a gente continuar o nosso processo de emagrecimento de uma forma saudável, tranquila e que vá perdurar por toda a nossa vida, que não seja só um prazo, que você consiga o seu objetivo e volte aos velhos hábitos alimentares. Porque tem que ser algo que vai perdurar a vida inteira, porque a questão de emagrecer não é uma questão só de estética, ela é muito mais relacionada à saúde, porque nossos hábitos alimentares eles são feitos lá na nossa infância. Eu vou até falar disso mais para frente. Mas eu queria entender, queria saber de todos, se vocês sabem o porquê que a gente come. Eu quero até abrir a câmera aqui, que eu não estou conseguindo ver o rosto de ninguém. Deixa eu ver onde eu abro essa câmera. Eu como porque eu acordei. Então, enquanto eu estiver acordado, a Marcela fica brava comigo, mas não tem nada para fazer, eu como. Gente, come o dia inteiro se deixar. Ai, ai. Sem mata, não. Eu como porque é bom. Eu. Não vou, Por como que porque é vocês bom. comem? Porque É é bom bom por comer? estresse. Dá prazer Opa, comer? ajuda. Entendi.
Então, a gente come por diversos motivos, não é pelo que vocês podem ver aí, pelo que estão falando, a gente não come só porque a gente está com fome. Porque se fosse só comer quando está com fome, seria fácil seguir um plano alimentar, todo mundo alcançaria esse objetivo, seria tudo lindo e maravilhoso. Mas não é o que acontece, a gente encontra pedras no caminho durante esse processo. Então a gente come por diversos motivos. Come realmente, porque tem gente que faz da comida sua válvula de escape. A comida dá prazer, a comida tranquiliza a pessoa. A gente come por cultura, pela tradição, por religião, para comemorar Natal, Páscoa, Ano Novo. Tudo envolve comida, tudo envolve alimento. Então, tem gente que vê a comida como inimigo, né? Só que não, a gente tem que fazer as pazes entre a gente e a comida. E a gente come por diversos motivos, gente. Não é só para saciar a nossa fome. Então, a comida está presente na nossa vida todos os dias. Tudo, todas as relações envolvem a comida. Então, eu acho que meu computador travou, só um minuto. Deixa eu ver. A gente até fala na psicologia que a comida é uma questão cultural também, né? Então, quando a gente reúne os amigos, a gente sempre tá... É uma coisa do brasileiro, né? De acolhimento. Então, sempre quando a gente reúne com as pessoas, a gente já... vamos tomar um café lá em casa, né? A comida também tem a ver emocionalmente com o acolhimento, né? Como um cuidado, né? Quando você vai na casa de alguém que você gosta, a pessoa te oferece um café, oferece um pão de queijo. Então, é uma questão cultural também. Isso mesmo. Então, os hábitos alimentares nossos, eles não são criados da noite para o dia. A gente cria hábitos alimentares desde a introdução alimentar. Então, é uma coisa ao longo dos anos. Então, mudar os hábitos é algo difícil, não é algo imediato. Para a gente construir novos hábitos alimentares, a gente necessita de tempo. Então, assim, tudo influencia nossos hábitos alimentares, desde o ambiente que você vive até o seu humor, a temperatura. Hoje, por exemplo, está mais frio. Quando está mais quente, o que a gente costuma comer? A gente come algo mais leve, vai o sorvete, vai um picolé, mais salada, fruta. Quando está mais frio, o que acontece? As pessoas querem uma sopa, um chocolate quente. A nossa rotina interfere muito nos nossos hábitos alimentares. Se a gente está com a rotina mais corrida, tem gente que não consegue se programar para se alimentar melhor, acaba comendo qualquer coisa. A influência da mídia sobre a gente é muito grande desde criança. Desde criança, o que a gente vê? É propaganda de bolacha recheada, propaganda de skinny, de Toddy, sabe? De tudo. Então, tudo isso, ao longo dos anos, vai construindo o nosso hábito alimentar. Então, para ter essa mudança, não é imediata. Então, por que emagrecer em família é melhor? Então, a gente chega aí no nosso tema principal, o emagrecer em família. Por que é melhor? Imagina você que está passando pelo processo de emagrecimento, não às vezes por questão estética, mas porque você precisa para relação à sua saúde, para melhorar a sua saúde. Para você sobreviver, você precisa emagrecer. Seu ambiente familiar é um ambiente que tem só comida gorda, que todo mundo come gordura, batata frita, e só lanche convidativo, que você teve aqueles hábitos alimentares, maus hábitos alimentares a vida inteira, e vai ter que conviver com aquilo lá, sabendo que não pode, que você tem que perder peso. Pensa quanto isso não vai influenciar o seu psicológico. Você vai ver aquilo lá como um sofrimento. Você está tendo que abdicar a mão de tudo que você gosta de comer para emagrecer. Poxa, nossa, dieta é terrível, dieta é uma tristeza, é um sofrimento. Mas não, a partir do momento que todos dentro da casa, na família, começam a ter um objetivo principal, a coisa muda. Porque todo mundo vai se ajudar. Aí vocês vão poder contar com a ajuda de todo mundo. É tentar fazer com que o seu objetivo pessoal vire o objetivo de todos dentro da casa, para se tornar algo leve, algo mais fácil, que não seja um sofrimento, que não seja abrir mão de algo, mas acrescentar alguma coisa dentro da sua vida. É tentar que um hábito provisório se torne permanente na vida de todo mundo.
Porque esse processo pode sim parecer um pouco sofrido no início, mas você vai ver que o resultado vai ser muito melhor mais para frente. Então, é tentar com que, assim, o processo de emagrecimento em família tem grande chance de ter sucesso. Porque se você faz sozinho, você vai ter esses problemas, o que vai te levar a desistir, talvez, de uma forma mais fácil. Então, é tentar testar algumas receitas em família, é se abrir para conhecer novas coisas e não ficar pensando no que os outros vão falar, que eu vejo muito isso quando eu vou atender. Ai, mas como é que eu vou comer isso? Ai, vou levar a marmita para o trabalho. Nossa, mas eu cozinhar, gente? Não, é abrir sua cabeça, sabe? É realmente entrar de cabeça, porque em primeiro lugar, para você emagrecer, não adianta você ir no consultório nutricionista, passar a dieta para você, falar tudo que você tem que comer se você não quer. Em primeiro lugar, quem tem que querer é você. A mudança tem que começar de você. A partir do momento que você quer, tudo se torna mais fácil. Então, tendo uma rotina alimentar em família saudável, vai assim, facilitar 100% desse processo. Então, onde está a evolução? A gente acha que a nossa evolução, eu gostei muito dessa imagem, a gente acha que é só na balança, mas a balança não é nem 10% da sua evolução. Até porque a balança, eu sempre falo isso, a balança, ela é o nosso peso completo. Ela não vai ver totalmente a realidade que condiz. Então, o nosso peso é muito mais daquilo que está na balança. Então, você tendo uma alimentação equilibrada, praticando exercício físico, cuidando da sua saúde mental, se conhecendo, se permitindo conhecer e passar por isso de verdade, você vai ver o resultado. Então, a minha dica principal, principalmente nesse período de mudança de rotina, porque tem gente que está trabalhando muito, tem gente que não está trabalhando, está assim, tudo muito confuso, está todo mundo meio que sem rotina. É planejar as refeições, todas as refeições têm que ser planejadas. Então, em família, isso melhora, isso ajuda, porque você pode sentar, não sei qual é a pessoa que faz a refeição na sua casa, e você pode planejar um cardápio para a semana. Olha, eu gosto mais de comer isso, o que você acha? Vamos fazer isso na segunda-feira, aí terça-feira tem isso. E isso também vai te ajudar até a controlar por questão financeira, sabe? Você faz uma lista de compra, comprar semanalmente frutas e verduras é melhor, até porque você comprar frutas e verduras da safra, além do valor que é mais acessível, que se torna mais acessível, por questões dessas frutas e verduras da safra serem mais bonitas, terem menos agrotóxico. Então, tudo isso influencia. Então, criar uma rotina alimentar, mesmo que seja nesse período que a gente está passando, que algumas pessoas estão em isolamento social e outras estão trabalhando o dobro, é importante. Nesse período a gente pode estar com a rotina bagunçada, mas a gente tem que fazer uma rotina. Se você acorda cedo todos os dias para trabalhar e você não está trabalhando, acorde cedo, tome seu café da manhã, vai almoçar no horário que você tem costume. Então, crie hábito. Criar hábito tem a ver com isso, é repetições, até que tudo seja assim automático. Você vai ver que vai ser uma coisa assim, não vai ter sofrimento nenhum. Você vai trabalhando isso dentro de você, se permitindo se conhecer, que vai dar o resultado que você espera e vai ser bom. Depois disso você vai levar por toda a sua vida. Então, não tenha medo de pedir ajuda para o seu companheiro, para a pessoa que vive com você. Então, peça ajuda, planeje o cardápio em conjunto, teste novas receitas, permita conhecer novos sabores. Não tenha vergonha, não fique com receio. Ai, mas o que eles vão pensar de mim se eu comer uma castanha? Ai, porque não, ninguém tem que pensar nada. Você tem que se permitir. Você tem que cuidar da sua saúde. Em primeiro lugar, vem você. Então, não pensa no que os outros vão falar. Então, aí eu dei até algumas dicas de fruta, legume, verdura da época agora de abril, que a gente encontra com mais facilidade. Então, mesmo que você assim, não é muito fã de fruta, não é muito fã de legume, verdura, se permita pelo menos experimentar para ver o que você gosta. Porque eu vejo assim, eu não como nada disso, não como isso, mas a pessoa nunca experimentou, nunca colocou nem na boca para saber se é ruim ou se é bom, sabe? Então, quando você se permite, já é um grande passo.
Então, hoje em dia, tem muita questão do celular, né? A gente está assim, a correria total, a gente está comendo, mas está respondendo, mas a gente não está presente na hora que a gente faz as refeições, principalmente. O horário da sua refeição, ele tem que ser sagrado. E eu sei que é difícil, principalmente quem tem filho pequeno, não é fácil. Mas você criar o hábito de você, na hora que você for comer, você realmente comer, não ficar no celular, não comer na frente da televisão, porque você vai perder o foco e acaba que às vezes você come até mais do que você está realmente precisando. Você come porque você está ali comendo e nem vê o que está comendo. Você nem sente o gosto da comida, né? Então, você tem que estar presente de corpo e alma na hora das refeições, seja qualquer ela, seja o café da manhã, o café da tarde, o almoço. Então, os horários das refeições têm que ser sagrados. E a questão da água, eu vejo que muita gente tem dificuldade em tomar água. E quando, por esse período que a gente está passando, piorou. Aí esquece mesmo, e depois no fim do dia que vai lembrar de tomar um copo d'água. Eu acho assim, quem está em casa, uma boa dica, pelo menos é o que eu faço quando eu estou em casa, é andar com a garrafinha de água. Daquelas, qualquer uma, de 500 ml, qualquer garrafinha. Pelo menos você vai ter um controle de quanto você já está bebendo. Então, a gente indica, né, beber pelo menos 40 ml por quilo de peso. Isso varia de pessoa por pessoa, né, mas a gente coloca uma média aí de 2 a 3 litros de água por dia. Então, a água, ela é muito importante, principalmente para quem quer emagrecer, porque a água, ela está presente na nossa vida, no nosso organismo, para diversos processos bioquímicos. Então, além dela ajudar a absorção de nutrientes, de vitaminas hidrossolúveis, que agora, principalmente, né, se fala muito de imunidade, então a gente tem que colocar essa meta no consumo e se vigiar. Não consegue de jeito nenhum, tem um monte de aplicativo no celular que você coloca e vai despertar e fazer barulho na hora que você tiver que tomar água. Então, não esqueça da água. A água também é muito importante. Então, eu achei super legal essa imagem, eu achei muito bom colocar ela. Então, essa imagem fala tudo, né? Que a gente vive procurando desculpa. Ai, mas nossa, agora como é que eu vou emagrecer? A gente tem aí o coronavírus, a gente tem isolamento, não tem como ir na academia, não tem como sair para ir fazer uma caminhada. Gente, nada na nossa vida é fácil. Isso depois que a gente vira adulto, a gente começa a perceber que nada é fácil, e nada é perfeito, nada sai de acordo com o que a gente planeja. Se a gente não começar a parar de esperar o momento certo e fazer acontecer, dar o primeiro passo, a gente não vai conquistar nada na nossa vida, seja no emagrecimento, seja em qualquer outra área da nossa vida que a gente precisa. Então, para ter resultado, a gente precisa começar. Então, quando a gente começa a ver o resultado, a coisa fica melhor. A gente realmente entra de vez nesse processo e quer cada vez mais buscar nosso objetivo. Então, hoje é uma coisa muito discrepante, no Brasil principalmente. Tem muita gente que sofre com a desnutrição, mas hoje tem crescido muito a questão da obesidade, principalmente quando a gente fala de obesidade infantil. E eu sei que muitos aqui têm filhos também. Então, criança, primeira coisa que eu queria falar, assim, criança aprende muito vendo os pais, né? Então, se a gente cria esses maus hábitos alimentares desde sempre da nossa casa, principalmente quem tem criança, você está afetando diretamente seu filho. Porque se o hábito alimentar é criado desde a introdução alimentar, você pode ter certeza que isso vai afetar a vida dele também. Então, principalmente para quem tem criança, faça seu filho crescer num ambiente que tenha hábitos saudáveis, que as pessoas compartilham hábitos saudáveis, que as pessoas se ajudam, uma coisa sabe, companheirismo, para ela não ser um adulto frustrado e não sofrer com a questão da obesidade também, que hoje é a pior coisa, assim, é doença mesmo, né? Hoje é problema de saúde pública. Então a gente não fala só do emagrecimento por questão estética.
O tema de hoje pode, sim, até ter sido muito simples, mas eu acho que é muito importante, porque são coisas simples que às vezes que a gente não para pensar na importância disso, sabe? E contar com a ajuda de outra pessoa nesse processo é muito importante, porque é muito difícil sozinho. Tudo que na nossa vida é muito difícil, a gente tem que passar sozinho, segurar a barra sozinho. Então, agora eu queria muito que a Camila falasse sobre essa questão, porque o lado, eu acho que tem que a nutrição e a psicologia, elas andam de mãos dadas. Porque muitas vezes eu já tive que fazer o papel de psicóloga também dentro das consultas. Tanto que eu falo sobre a importância da alimentação saudável, eu tô ali, ó, às vezes a pessoa, Amanda, eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Eu falei, olha, tenha paciência, isso vai passar, isso é uma fase. Então, eu acho que a nutrição e a psicologia estão aí lado a lado, porque não é só o corpo, né? Não é, a gente não está falando só do organismo, só em nutrir o nosso organismo. A gente é muito mais complexo que só um organismo, senão a gente seria uma máquina, né? A gente também tem a nossa parte psicológica que conta demais. Então, eu vou passar minha palavra agora para Camila, vou deixar ela falar, e depois a gente vai abrir para as perguntinhas. Tudo bem? Então, pessoal, boa noite novamente. Quando eu e a Amanda estava conversando, alinhando o que a gente ia falar hoje, né? O que a gente ia trazer para vocês de conteúdo, a gente pensou muito nessa questão desse isolamento que algumas pessoas, um isolamento compulsório, né? Que algumas pessoas estão tendo que ficar e que alguns até trabalhando mais em casa, né? Tendo que sair só para resolver o necessário, ou então trabalhando, tendo que ir trabalhar mesmo, mas que estamos todos afetados, né, de alguma maneira com a questão do Covid-19 e com essas restrições que a gente está passando. E por que eu falo de restrições? Porque quando a gente está em sociedade, a gente está em contato com o outro, a gente vai para o trabalho, né? A gente convive com as pessoas da nossa casa, a gente vai ao supermercado, a gente vai na academia, a gente tem uma série de atividades que preenchem o nosso dia, né? E no contato com o outro, a gente consegue entender também um pouco sobre a gente. Então, nesse momento que a gente está vivendo de restrições, acaba que, de certa forma, emagrecer fica um pouco mais difícil. E a Amanda até, a gente estava conversando sobre isso, e ela me trouxe alguns dados, assim, de pacientes que estão com dificuldade de emagrecer nesse período, né? E o que pode acontecer porque, né? Qual que é a causa disso? A gente está mudando a rotina, a gente está tendo que aprender novas formas de viver, né? Então, tudo isso vai afetar o nosso emocional. Vai gerar uma ansiedade, vai gerar um estresse. E também, principalmente na família, por que é tão importante que todos estejam juntos nesse momento, né? Por que tem que ser... todos da família têm que apoiar? Porque é uma mudança de hábito, e a mudança de hábito de uma pessoa, ela reflete também no comportamento da outra. Então, por exemplo, igual a Amanda falou, mas comer castanhas, por exemplo. Se eu chego em casa e eu tenho que, por exemplo, comer castanha às 6 horas da tarde. E aí, a minha esposa ou meu marido fala, nossa, mas para que você vai comer isso essa hora? Você não vai emagrecer, não. E aí, a gente ouvir isso do outro, né? Do próprio olhar do outro, não reconhecer o nosso esforço, nos deixa um pouco mais desanimados de seguir, né?
Então, por isso, nesse momento, é tão importante o apoio da família, porque é o olhar do outro. Então, se eu me olho no espelho e eu vejo ali uma pessoa obesa, alguém que eu não estou satisfeita, vai diminuir a minha autoestima vai ficar baixa. Eu vou ficar chateada se alguém da minha família vir e falar, mas essa dieta não está adiantando, porque você está cada dia mais obeso. Isso tudo afeta. E nós nascemos e somos dependentes um do outro. Então, quando eu vejo que a minha família me apoia, minha família está junto comigo, eu me sinto mais forte para dar conta. E principalmente nesse momento que a gente vive tantas restrições, se a gente ficar também às vezes numa dieta muito restritiva, e um dia eu tô mais ansioso que outro, eu vou falar um pouco mais para frente da ansiedade. Então a gente está um pouco mais ansioso que no outro dia e a gente não consegue seguir a dieta nesse dia, a gente precisa sim de um apoio da família e fala, não, hoje não deu certo, mas amanhã pode melhorar. Porque o hábito, vamos supor que a gente vive 30 anos de uma maneira, 30 anos seguindo aquela dieta, seguindo aquela rotina alimentar. E aí, em um mês, começa a fazer uma nova dieta. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai se adaptar, né? É um processo, tudo na vida é um processo que a gente vai construindo. Então, por isso que é importante que, às vezes, num dia eu não consiga seguir a dieta, mas ter o esposo, os filhos para falar, não, hoje você não está conseguindo, mas amanhã pode ser diferente, não desanima, não. Isso nos dá mais força. E nesse mundo também, a gente está vivendo, principalmente nesse momento, a gente busca um prazer imediato, né? Então, assim, é igual aquele slide que a Amanda colocou, que tem agora, quero emagrecer, né? A gente busca, eu falo assim que hoje os coaches, essas pessoas que trabalham com a imagem pessoal, por que eles ganham tanto dinheiro, né? Porque eles promovem uma mudança rápida, né? Um remédio, assim, que vai fazer tudo ficar muito bom, muito rápido, né? Emagreça 10 quilos em 10 dias, né? Umas dietas milagrosas. E por que isso vende tanto? Porque é uma perfeição, né? É um resultado imediato. E é algo que é ideal, porque a perfeição, ela não existe, né? Então, a gente tem que lidar com o real. E o que é o real? É entender que a criação de um novo hábito, ela leva tempo, né? A gente leva 21 dias, o nosso cérebro leva, para a gente criar um novo hábito. Então, leva tempo. E aí, durante esse processo, vão ter percalços no caminho, vão ter dificuldades. Exatamente. Então, essa mudança também nos gera uma ansiedade, né? Porque essa venda, né, dessa cultura da perfeição, né? Vamos supor, esse exemplo, emagreça em 10 dias. Por que ela gera uma ansiedade? Porque, vamos supor, eu estou um mês ali na dieta e eu não estou vendo um resultado. E aí a gente tem que persistir. E por que gera ansiedade? Porque a ansiedade, o que ela é? Ela é uma coisa, é um sentimento natural do ser humano. É igual quando eu sinto medo, quando eu sinto raiva. Sentir ansiedade é uma forma de defesa do nosso corpo. Então, eu sinto ansiedade quando eu estou esperando um resultado de uma prova,
né? Quando eu estou esperando, quando eu faço essa dieta, né? No caso da nutrição, e eu estou esperando para chegar no dia do nutricionista e pesar, aferir minhas medidas, para eu ver se eu cheguei ao resultado, isso gera ansiedade. Só que quando a gente está nesse processo de emagrecimento, essa ansiedade, ela pode ficar ainda maior por a gente não estar vendo os resultados imediatos naquele momento. E o que que a gente tem que observar? Porque a ansiedade, ela é do momento de crise, né? Então, você tem por um momento, né, antes de saber o resultado de uma prova, ou antes de ir na consulta, por exemplo, quando é uma coisa momentânea. E quando que a gente deve se preocupar? Quando é uma coisa contínua. Quando essa ansiedade, ela vira uma crise. Então, quando você chega em casa, exausto do trabalho, aí você pensa, tenho que emagrecer, tenho que emagrecer. Você dorme pensando, tenho que emagrecer, tenho que emagrecer. E aí, isso fica no seu inconsciente, né? Você fica o tempo inteiro submetido a uma situação de estresse, a uma crise. Então, isso a gente tem que observar também. Esse olhar também, ficar o tempo inteiro no Instagram, na internet, olhando padrões de beleza inalcançáveis. Aí você olha e pensa, nossa, olha aquela mulher super magra, eu nunca vou ser assim. E aí ficar alimentando esses sentimentos também gera uma angústia, uma ansiedade. É aquilo que a Amanda falou, né? Da culpa. O que é a culpa? A culpa é um sentimento que a gente internaliza dentro da gente sobre o que o outro vai pensar de mim. Então, quando a gente sente culpa de comer, a gente come, né, alguma coisa que a gente não queria comer naquele momento, vamos supor, tá seguindo firme na dieta, mas aí eu tenho vontade de comer um hambúrguer, eu tô estressada, e aí eu como um hambúrguer, e aí eu fico culpada. O que é esse sentimento de culpa? Ele incomoda, né? Porque, nossa, quebrei a dieta, o que a minha nutricionista vai pensar de mim, né? Eu mesma me frustrei. Eu estava firme, mas não consegui ficar tão firme. Então, esses sentimentos são sentimentos que podem gerar uma angústia no momento do emagrecimento. Por isso que é tão importante a família estar junto, porque o olhar do outro, como eu já falei anteriormente, o olhar do outro com a gente, ele nos deixa um olhar empático, um olhar mais cuidadoso, nos deixa mais fortes, né? E mais amparados. A gente tem a sensação de que a gente não está sozinho. E é muito importante nesse momento. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Em questão dessa questão do emagrecimento, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo tantas restrições. A gente tem que parar e refletir o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades. Então, o que é uma meta real para mim? O que eu posso fazer para mim? Eu consigo estabelecer uma rotina? Então, vamos tentar seguir essa rotina. Vamos ver o que eu consigo fazer. E ir um dia de cada vez, sem se cobrar. Se hoje eu não conseguir, tá tudo bem. Amanhã eu posso conseguir. Posso tentar de novo. Então, não se cobrar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia. Então, é importante a gente não se cobrar. Estabelecer horários, estabelecer uma rotina, né?
tentar ver o que eu posso fazer dentro da minha realidade. Se eu comer e eu senti, por exemplo, quebrei a dieta hoje, nossa, senti uma culpa. Entender por que eu estou sentindo essa culpa. Da onde que está vindo isso? O que eu posso fazer para melhorar? E caso isso agrave, caso gere uma compulsão, vou falar da compulsão daqui a pouco, eu posso procurar ajuda. O mais importante é a gente entender que a gente não está sozinho. Então, nesse processo do emagrecimento, você não está sozinho. Você tem a nutricionista, você tem sua família. Mesmo que a sua família não te apoie nesse momento, você tem a ideia da onde você quer chegar. E isso também nos dá um suporte, a gente saber aonde quer chegar. Porque aí você estabelecendo essas metas, né, e tendo esse olhar cuidadoso para você, é melhor, um processo ele fica mais leve. Não fica aquela coisa que eu falei, tenho que emagrecer, que gera um estresse e até uma ansiedade generalizada. E só para a gente finalizar, caso esse estresse seja muito intenso, a gente tem que observar, né, o nosso corpo. Então, vamos supor, a Amanda falou do comer emocional, né? Toda vez que acontece alguma situação no meu trabalho que me frustra, eu vou e como uma barra de chocolate e o meu problema se resolve. Na hora eu já fico bem, na hora eu já melhoro. E se isso acontecer sempre, a gente tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque isso pode ser uma compulsão. E o que é uma compulsão? É quando a gente, vamos supor, a gente olha fotos nossas de 5, 10 anos atrás e a gente vê um corpo que a gente não tem mais e isso nos deixa triste. Mas aí quando a gente vê isso, a gente quer, vou comer um chocolate para ver se eu melhoro um pouco esse incômodo que eu tô. Então são os nossos traumas, né, as nossas feridas que a gente não consegue enfrentar diretamente. E aí para preencher essa falta, né, essa questão que não está bem resolvida com a gente busca no alimento esse preenchimento desse vazio. E aí, quando está nesses casos, o melhor a fazer é procurar a ajuda do profissional, entender que você não está sozinho, procurar um psicólogo, conversar com um nutricionista, para que isso possa ser melhor cuidado. Então, tanto a compulsão quanto a ansiedade, o estresse são fatores que atrapalham diretamente o nosso processo de emagrecimento. E por isso que, para finalizar, né, é muito importante que a família esteja acolhendo, esteja junto com o paciente nesse momento, né, para ele entender que é um hábito que vai levar tempo sim, mas que ele não está sozinho, que ele pode buscar uma rede de apoio para ele compartilhar as angústias, as dificuldades e que dessa maneira o processo vai ficar menos dolorido e mais fácil de ser enfrentado. Então é isso, pessoal. Bom, eu queria acho só... que pode abrir eu queria só fazer alguns comentários da questão da ansiedade que a Camila falou. Eu vejo assim, quando eu vou atender muita coisa, as pessoas dizem assim, nossa, mas eu estava pesando tanto ontem, eu estava pesando 60 quilos ontem, hoje eu já estou com 62, o que está acontecendo? Eu vejo assim que essa questão do peso na balança
as pessoas têm uma necessidade de ficar se pesando todos os dias. Eu só queria dizer que não façam isso. Isso gera mais ansiedade ainda, porque o seu peso que está ali na balança é muito mais, aquilo é seu peso total, sabe? Não ficar se pesando tanto, porque isso vai gerar a sua ansiedade e vai te atrapalhar no processo, porque o nosso peso, ele flutua ao longo do dia, ele não é fixo. Então, de manhã vai ser uma coisa, de tarde vai ser outra, à noite, depois que você comer. Então, é só para pontuar, quem tem balança em casa, às vezes cria mais ansiedade ainda, pesa uma vez a semana e já está passando de bom. Outra questão que eu queria falar, o Simval até falou aqui, ó, e quando não tem culpa ao comer ou quebrar a dieta. Eu até coloquei aqui. Então, essa é uma questão mais complicada, porque a pessoa, o primeiro passo da mudança, que eu até já falei, é a pessoa querer. Se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não adianta forçar, sabe? Não adianta. Eu já atendi gente que chega lá assim, ai, eu tô aqui porque me falaram que eu tenho que vir. Não faça isso. Não vá lá procurar um nutricionista ou um psicólogo que sabe, só porque a pessoa falou que você tá gordo, que você tá obeso, ou que você tem que emagrecer. Não, vá por você. Primeira questão, queira mudar. Quem não quer mudar, eu não posso entrar na cabeça da pessoa, enfiar lá, falar, você vai emagrecer. Não dá. A pessoa tem que querer. Primeiro passo do processo todo é a pessoa querer a mudança,